Bom dia, galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A tia aqui tá com saudade. Sempre bom dizer isso, porque é sempre bom a gente saber que tem pessoas que amam a gente, que sentem saudade, não é mesmo? Então, hoje nós temos língua portuguesa. Na aula passada, em língua portuguesa, nós lemos o texto A Aranha e o Galo. Quem aqui que lembra desse texto, dessa historinha? Desse conto, na realidade? Quem é que lembra aqui? Então, vou fazer um resumozinho da história passada, para a gente refrescar a memória. A Aranha e o Galo. A Aranha e o Galo é um conto que fala de uma amizade entre uma aranha e um galo. Eles moravam numa aldeia nas proximidades da floresta, eles eram vizinhos e eram muito amigos, não é? E aí, um belo dia, o galo convidou a aranha, chamou a aranha, né, para alugar um terreno, um campo próximo do porco-espinho, que era um dos personagens também dessa história, não é? Para que eles trabalhassem, cultivassem o campo e assim vendessem as coisas que lá eles iriam cultivar. A aranha topou a empreitada, achou legal a ideia. E o galo combinou de no dia seguinte ir até a casa da aranha, não é? Para que os dois fossem começar esse trabalho de cultivo e plantio lá no terreno, numa parte do terreno que eles haviam alugado do porco-espinho e da cabra. Beleza. Amanheceu o dia e o que foi que a dona Aranha fez? Ficou lá de boa enquanto o seu galo, todo preparadão, foi chamar a dona Aranha para trabalhar com ele. Só que aí ela deu uma desculpa, né? Estava cansada. E aí os dias foram passando e todos os dias ela dava uma desculpa diferente para o galo, não é? E a dona Aranha se aproveitou, né, da boa vontade do amigo galo. Afinal de contas ele acreditava, né, no que ela dizia simplesmente porque eles eram amigos, então não tinha por que ela mentir para ele, não é? Mas aí no final da história os personagens que também participaram dessa história, né, que moravam próximo, eram amigos do senhor Galo, porco-espinho, não é? E a tartaruga. Então, os amigos que moravam próximo dele alertaram sobre essa malandragem da dona Aranha, não é? E assim, o amigo galo despertou para o que realmente estava acontecendo. Muito chateado, expulsou a dona Aranha da aldeia, não é? E aí acabou que a dona Aranha, no final da história, ficou vagando de casa em casa, procurando comida e, em troca disso, cantando, trocando músicas por comida. Foi um final, né, bem que ela merecia um pouquinho, né, depois do que ela fez com o amigo galo, né, se aproveitou aí da amizade do amigo galo. Poxa vida, não é? Então, nós fizemos umas atividades bem legais. Descobrimos que na história existe o protagonista, que são os personagens principais de uma história, e existem os outros personagens que também fazem parte da história, mas que não estão ali como os principais personagens, mas que também são importantes para todo o enredo, né? Para tudo que vai acontecer na historinha, ok? Descobrimos, né, na historinha também, em que o porco-espinho e a cabra, quando viram que o galo estava passando na mão da aranha, né? E aí foi chamada na tartaruga, que era a personagem da história, né? Que deu a ideia de abrir os olhos do que estava acontecendo com o amigo galo, tá? Então nós vimos aí que existe personagens principais, a aranha e o galo. E existem os outros personagens que também participam da história, não é? Que é o porco-espinho, a cabra e a tartaruga, não é? Que são os personagens aí que também estão no enredo, não é? E também são importantes para a história, não é? Afinal de contas, se não fossem eles, o seu galo estava continuando a ser enganado durante muito mais tempo, não é? E aí, a partir dessa história, nós vamos hoje falar sobre adjetivos. Eu acabei de falar para vocês alguns adjetivos aí logo no início, quando eu comecei a falar sobre a história, não é? Mas, professora, o que são os adjetivos? Vocês lembram disso? Nós demos no primeiro e demos também no segundo ano. O que são adjetivos? Ok?
Bom, vocês viram aí no vídeo, né, na explicação que ela deu, que os adjetivos são palavras que se referem a um substantivo. Pode ser plural, singular, masculino, feminino, né? Que qualificam e caracterizam, ok? E aí a gente vai, a partir dessa informação, a gente vai fazer as atividades da página 21, ok? Então tá. Nós agora sabemos que adjetivos são palavras que caracterizam substantivos, ok? Como, por exemplo, feio, bonito, ok? Alto, baixo, magro, gordo. São palavras carinhoso, áspero, gentil, mal educado, não é? Essas palavras, esses adjetivos caracterizam algo ou alguém ou também um objeto, ok? Não somente a pessoas, mas também a objetos. Não somente seres, né? Como também a objetos. Muito bem, então vamos para a página 16, aliás, para a página 21 do livro didático, onde temos aqui a seção palavras de cá para lá. Olha aqui, abra aí o seu livro na página 21, livro didático. Vamos lá, a leitura? Adjetivos. Releia o trecho a seguir. Esse trecho é da historinha lá sobre a aranha e o galo. Sobre o conto, né? Os dois tiveram uma conversa séria. Pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. As palavras destacadas são características de qual personagem? De quem nós estamos falando? Quem é? Vocês vão ver aí que a palavra que a gente fala em destaque são as palavras que estão em negrito, não é? Que estão mais fortes, com a cor mais forte. De quem são esses adjetivos? De qual animal? Da cabra, do porco-espinho ou da tartaruga? Da tartaruga, não é? Ela era a mais velha e a mais sábia de todos. Então, essa é a resposta da primeira questão. Segunda questão. E os outros personagens, como eles são? Escreva 2 características de cada personagem do conto, seguindo o exemplo. Aí você vai ver aqui a tartaruga e aqui os adjetivos referentes a ela, tá bom? Que são velha, sábia, ok? Então, vamos aqui para a página 22. Na página 22, aqui na seção Dica, consulte o banco de palavras para responder à atividade a seguir. Muito bem. No banco de palavras, você vai encontrar as palavras esforçado, mentirosa, ingênuo, preguiçosa, anciã, franzina, cauteloso e velho. Muito bem. E aí você observa que existe aqui alguns animais, não é? Para que você tenha esses adjetivos, essas qualidades ou características a eles, tá? E aí você vai perceber o que realmente é um adjetivo, observando e qualificando esses animais. Na primeira figura nós temos o galo. Quais desses adjetivos você daria ao amigo galo? Lá no banco de palavras, aqui no banco de palavras, você vai encontrar as palavrinhas que qualificam o galo e que inclusive estão lá no texto, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá no texto que em algum momento, num parágrafozinho, você vai encontrar aí essas palavras. Quais são? Muito bem. As palavras são esforçado, afinal de contas, ele todo o tempo estava lá, né, disposto a ajudar a amiga aranha, disposto a trabalhar e fazer aquilo que ele se propôs, não é? Então, esforçado. E também, ele era preguiçoso? Ele era mentiroso? Franzino, ancião, cauteloso, velho? Ele era
ingênuo. Então, como assim ingênuo? O que é uma pessoa ingênua? Uma pessoa ingênua é aquela pessoa que não vê maldade, tá? Nas outras pessoas, no que elas falam, no que elas fazem. Então, ela é uma pessoa ingênua, ela não vê maldade naquilo que está sendo feito para ela, tá bom? Então, isso quer dizer a palavra ingênuo, né? Muitas vezes a gente ouve, às vezes, uma pessoa falando, não seja ingênuo, não seja ingênua. Quer dizer, não seja inocente, não fique deixando de ver maldade, que às vezes a gente deixa de ver maldade e as pessoas percebem isso e acabam se abusando dessa situação. Porém, esse também é a situação do amigo galo, né? Por que ingênuo? Porque ele acreditava no que a amiga aranha dizia para ele, o galo. Então, as palavras que são adjetivos para a personalidade do galo é que ele é esforçado e ingênuo. Muito bem. Próxima figura, aranha. Então, que características, qualidades, adjetivos a gente vai dar para a aranha? A aranha era esforçado, até porque também a palavra esforçado aqui está no masculino, né? Ela era ingênua? Nem um pouco, não é? Ela era cauteloso? Franzina? Anciã? O velho? Ela era mentirosa. E também preguiçosa. Ok? Então, esses são os adjetivos que a gente pode dar para a dona aranha, não é? Ela era mentirosa, mentia para o amigo galo, dizendo que estava doente e não estava, apenas não estava querendo ir, e também preguiçosa. Então, esses aí são os adjetivos da aranha. E esse aqui de baixo? Esse aqui, amiga cabra. O que nós podemos dizer da amiga cabra? A amiga cabra era esforçada? Não, nós já demos esse adjetivo ao galo. É ingênuo? Também já demos ao galo. Mentirosa? Não. Preguiçosa, amiga cabra? Também não. Ela era cautelosa? Não. A amiga cabra era uma anciã, não é? Tanto por isso que ela alugou ali o pedaço de campo ali para que o galo e a aranha pudessem trabalhar lá, porque ela já era uma anciã, já era idosa, já não dava mais conta de trabalhos assim. Então, o adjetivo que podemos dar a ela é anciã. Qual outro adjetivo? Sobrou franzina, né? Lá no parágrafo do texto, do conto, fala que ela era anciã e franzina. O que é franzina? Franzina é aquela pessoa geralmente com uma aparência mais frágil, né? Um pouco mais magro, né? Com aparência de fragilidade. Então, ela era franzina, tá bom? Essa aí significa o adjetivo franzina, tá bom? Então, esse é o adjetivo da cabra, anciã e franzina. Aqui abaixo nós temos o porco-espinho, não é? A cabra e o porco-espinho eram os donos do terreno, né? Dos terrenos lá que eles alugaram para cultivar. Já que nós demos ao galo esforçado e ingênuo, a aranha mentirosa e preguiçosa, a cabra anciã e franzina, o que o porco-espinho era? O porco-espinho era velho e cauteloso, ok? Eram os adjetivos do porco-espinho, correto? Que também era dono lá dos terrenos que o galo e a aranha alugaram. Muito bem, conseguimos dar os adjetivos aqui para todos os personagens da historinha da aranha e do galo, não é? Todos os adjetivos, ou seja, qualidades, características dos mesmos, ok? Vamos agora para a página 20, aqui na página 23, correto? Aqui em cima, nesse destaque, diz assim: adjetivos são palavras que indicam características de substantivos, ok? Que nós falamos lá no início. A aranha preguiçosa só queria cantar. Você vê em destaque aqui lilás, aranha. Aranha é o quê? Aranha é um substantivo, ok? E qual é o adjetivo da aranha? Qual é o adjetivo do substantivo? Ela é preguiçosa, ou seja,
o adjetivo dá uma característica, uma qualidade, né? Uma característica, ou também um defeito, não é? Da aranha. Nesse caso aqui foi um defeito, né? Preguiçosa. Só queria cantar. Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados em singular, plural e ainda em feminino e masculino. Crianças, na realidade, o adjetivo ele tem várias classificações, tá bom? Ao longo aí das etapas que vocês vão passar, vocês vão perceber que existem inúmeras classificações para citar o adjetivo. Mas a gente vai dar, por enquanto, a gente vai falar sobre o singular, plural, feminino e masculino, que nós vimos também na aula passada, correto? Os adjetivos concordam com os substantivos. Aranha, preguiçosa, pouco espinho, cauteloso. Ok? Deu aí para vocês compreenderem o que é um adjetivo? Aliás, deu para vocês relembrarem o que é um adjetivo? Ok? Muito bem. Agora a tia vai pedir uma atividade legal para vocês. Uma atividade simples, tá bom? Eu não sei com quem que vocês estão fazendo as atividades. Alguns fazem com a mamãe, outros fazem com a secretária, né? Com a moça que fica tomando conta de vocês, auxiliando a mamãe em casa enquanto a mamãe trabalha. Outros fazem com o irmão, outros fazem com o papai, com a vovó, né? Ou o vovô, ok? Então, eu quero que vocês escolham uma pessoa da família de vocês ou da casa de vocês, uma pessoa do cotidiano, do dia a dia de vocês, tá bom? Pode ser a mamãe, pode ser o vovô, vovó, papai, pode ser a sua secretária, que eu sei que é alguém que você tem muito carinho, né? Que cuida de você enquanto a mamãe e o papai estão trabalhando, correto? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de português, ok? E aí você vai fazer o cabeçalho com a data de hoje, ok? 23 de junho, Bragança, Instituto Santa Terezinha, diretora irmã Ascensão Lemos, professora Gabriela Medina, aluno, seu nome, Bragança, 23 de junho de 2020. Pulando 2 linhas, lembra? E aí você vai colocar sobre a aula de hoje. Adjetivos. Pule mais 2 linhas, ok? E aí você vai colocar o nome da pessoa que você escolheu. E você vai produzir um pequeno texto, tá bom? Sobre essa pessoa que você vai escolher. Como assim, professora? Por exemplo, se você escolher a vovó, tá bom? Se, por exemplo, o Darinho escolher a vovó Mônica, ok? Aí o Darinho vai colocar assim, vovó Mônica, e vai descrever como é a vovó Mônica para ele. A vovó Mônica é uma pessoa do qual eu amo muito. Aí você, bom, esse é um exemplo, tá bom? Você pode, faça conforme o seu coração disser, tá bom? Você vai descrever, você vai dar adjetivos que você encontra nessa pessoa, tá bom? Se ela é alta, se ela é baixa, cor dos cabelos, cor da pele, tá bom? Se ela é uma pessoa agitada, se ela é uma pessoa calma, tá bom? Se ela é falante, se ela é mais introvertida, não fala muito, é mais calma, é agitada, tá bom? Mas assim, não fosse assim, é calma, agitada, é calma, é falando. Não, você vai colocar que ela é uma pessoa que gosta muito de falar, uma pessoa falante, é uma pessoa que gosta de fazer as coisas de casa, é uma pessoa que gosta de trabalhar, então gosta de fazer os afazeres do lar, é uma pessoa que gosta de plantas, cuida das plantas, cultiva as plantas. Você vai fazer um pequeno texto em que você vai incluir os adjetivos que essa pessoa tem sob o seu olhar, tá bom? Faça um texto bem legal, tá? Das características que você observa nessa pessoa. Depois, você vai pegar o seu marca-texto, tá bom? Que a maioria de vocês tem. Quem não tiver marca-texto pode pegar uma canetinha porosa de uma cor clara, né? Para não riscar de uma forma que a gente não consiga enxergar quais são os adjetivos. E você, depois que você escreveu o textinho sobre essa pessoa, você vai marcar com o seu marca-texto os adjetivos, tá bom? Que você escolheu para ela. Por isso que eu não quero assim, minha avó Mônica é bonita, inteligente, tá? Você pode colocar ela é bonita e inteligente, mas você pode também dizer assim, gosta de ler livros,
gosta de assistir documentários, aí logo depois você põe, tem um cabelo enrolado, muito cheiroso, e você vai falando as características, mas de uma forma que você descreva, né? Não só colocar somente os adjetivos. Você vai descrever essa pessoa. E aí, como você está descrevendo, você está qualificando ela, dando características. E aí, depois, você observa de novo, dê uma olhadinha no texto que você escreveu, e aí você vai pegar o marca-texto e marcar somente os adjetivos que você deu a ela, tá bom? E aí você vai ver que são inúmeros, né? Adjetivos que você vai dar para a pessoa que você escolheu, tá bom? Se você escolheu mamãe, ou se você escolheu papai, você vai fazer da mesma forma, tá bom? É uma trabalhinha bem, bem legal para você fazer. E aí a titia quer saber aí quem é, como e o que significa essa pessoa para você, de que forma que você enxerga ela, quais são os adjetivos que essa pessoa tem, tá bom? Então esse é o deverzinho que vocês têm para fazer e eu vou ficar aqui aguardando para a gente conhecer um pouquinho mais e eu perceber se vocês estão compreendendo, tá bom?